Olá, observadores! Bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, o primeiro de 2024. 37? 37, episódio 37. 37 contando. 37 contando. Eu sou o Rodrigo Ribeiro, Head de Comunicação e Marketing aqui do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Bom, e hoje, como tema principal, a gente vai falar um pouco do Penatrans, né, Paulo? A última resolução do CONTRAN de 2023. Você não vai nem falar feliz 2024 para as pessoas, Pô, já pode chega ser chegando. Não pode ser no fim? Tá bom, então vai. Não estava programado. Até falando nisso aqui da comunicação, É. até quando que a gente precisa ficar dando feliz 2024 com as pessoas que a gente não falou esse Eu ano ouvi isso ainda? ontem, alguém perguntou isso ontem. Não sei, né? A minha meta é até o final dessa semana só. A partir da semana que vem. Primeira semana de trabalho. Será? Não é até o primeiro contato com qualquer pessoa? Você eu vai não encontrar sei, com a pessoa. porque em abril. Se encontrar a pessoa no fim de janeiro, Já foi, já né? esquece, já foi. Bom, então, a última resolução do ano do CONTRAN foi tratando do Penatrans, né, Paulo? Trazendo algumas modificações, atualizações. 2004? Não? Qual que é o número da resolução? 1004. 1004. Resolução 1004 do CONTRAN. Tá louco, 1000 resoluções já tá difícil de acompanhar, imagina 2000. E a 1000 foi tratando do assunto do ano, né? Dos temas, Dos Mar temas. Amarelo. Paz no trânsito começa com você. Isso aí. Por você. É o nosso pano de fundo para esse ano. É isso. Então, o que teve aí, Paulo? O que trouxe de... Vocês já adiantaram aqui off para mim que faltam ainda algumas coisas, mas o que... O Penatrans, né, então recuperando um pouco a memória, o Penatrans ele se origina de um projeto de lei de 2015, que vira a lei em 2018 e que depois tiveram 3 resoluções que regulamentam o Penatrans. Então a mais recente, a 1004, foi publicada no finalzinho de dezembro. E até então, quem regia o Penatrans era a resolução 870. E por que saiu a resolução 1004? Porque já estava previsto no Penatrans as revisões periódicas, né? E eu estou ressaltando esse ponto porque é um ponto interessante da nova. Então, para cumprir as revisões periódicas do Penatrans, a Senatran, que é a coordenadora do Penatrans, fez uma tomada de subsídios para poder fazer essa revisão do plano. Então isso começou nas câmaras temáticas, depois foi feita uma consulta pública aberta para toda a sociedade, depois as reuniões internas e aí foi publicado a resolução. A gente ainda não tem certeza da totalidade do conteúdo que foi publicado, porque a resolução geralmente tem 2 anexos. Então um anexo que fala sobre os procedimentos, o detalhamento de como é que os órgãos precisam trabalhar, e um outro anexo que fala das metas, enfim, uma parte mais estatística relacionada ao Penatrans. E os anexos não foram publicados, então saiu a resolução, mas não saíram os anexos ainda, então a gente não tem certeza de algumas coisas que vão acontecer. Pelo texto da resolução, a gente tem algumas mudanças significativas. Então, assim, algumas que são conceituais e outras que são de ordem prática. Então, a primeira, que eu achei que é interessante, foi colocado na nova resolução o objetivo do Penatrans. Então, isso a gente não tinha, apesar de ser um objetivo conhecido, mas isso é importante a gente ter na letra da lei qual é o objetivo de um plano como esse, né? Então, na resolução 870, o artigo 1º falava que a resolução trata sobre o Penatrans. Na segunda fica aprovado o Penatrans conforme anexo, né, o segundo artigo, e no terceiro ele já entra nos pilares. O que mudou na nova? Ele coloca, né, a resolução traz o objetivo do Penatrans, então o artigo 2º é o objetivo. O Penatrans tem como objetivo promover ações que aprimorem a segurança viária, visando a redução do número de mortes no trânsito do país, isso para deixar claro. E ele traz agora os princípios do Penatrans, né? Porque esses princípios eles estavam empíricos, eles estavam ali contidos dentro do próprio conteúdo, e agora isso ficou mais claro. Então eu achei essa parte super interessante. Eles estabeleceram 5 princípios para o Penatrans. Primeiro, a proteção à vida, com atenção especial aos mais vulneráveis. Então isso faz um vínculo ainda maior com o plano da década, enfim, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então isso fica claro e é super interessante, porque conforme
a gente vai tendo acesso à evolução dos dados estatísticos, dos resultados das políticas de segurança, a gente vai percebendo que os mais vulneráveis, eles não estão recebendo a proteção que as políticas precisam oferecer para esses vulneráveis na mesma proporção que os não vulneráveis. Então esse é um ponto muito interessante. Algum ponto, né? Pedro, eu vou falando aqui, você vai me complementando. Eu vi que traz também o conceito de visão zero, você já tinha? O conceito de visão zero já tinha. No sistema seguro, foi incorporado na 870, não tinha na anterior, mas ele traz agora, os princípios são derivados desse conceito de sistema seguro e visão zero. Então, o segundo princípio, por exemplo, o compartilhamento de responsabilidades por um trânsito seguro. A gente tem que falar. Total visão zero. A gente bateu muito nessa tecla no ano passado, né? A gente tem falado da responsabilidade compartilhada. Total visão zero. Então, isso aqui foi bem legal também. O respeito às realidades regionais e locais. Isso é super interessante, né? O Pedro escreveu um livro no ano passado. Não, inclusive o concurso que eles deram agora em Ribeirão. Também. Totalmente alinhado com essa. Alinhado com o princípio. Levando coisas para a realidade local dele. Isso. Sempre, o Brasil é gigantesco, a gente já discutiu isso aqui várias vezes. Não dá pra gente ter uma régua única para o país inteiro, né? O quarto princípio, a transparência ativa e a conformidade das ações e resultados. Então esse princípio, ele tem um item aqui que nos artigos de resolução que fala muito sobre essa questão da transparência. Isso aqui é uma luta, né, que a gente tem já há muitos anos com relação à transparência de dados. Até o último webinar do ano que a gente fez foi sobre a completude dos dados do RENAEST, que teoricamente seria o grande termômetro, né, a grande referência para a gente levantar os fatores de risco e trabalhar as políticas públicas. E não dá para usar, né, Pedro? Não. A conclusão do webinar... Evitem. Evitem não se amarrem nessa base estatística, vai fazer errado, né? Sim. Mas eu acho que isso é interessante, porque é uma tentativa da Senatran de colocar ainda mais regras e obrigações para que esse negócio funcione. Sim. Até porque a Senatran, ela é responsável por organizar os dados. A produção desses dados acontece lá na ponta. Isso é uma dificuldade histórica que a gente tem aqui no Brasil. E daí volta para a questão da realidade local, né? Que volta para a questão da realidade local. E não dá. A gente precisa... Ontem a gente estava fazendo uma discussão aqui no Observatório para a gente produzir os nossos conteúdos. Eu falei, então vamos fazer um comparativo entre condutor masculino e feminino, né? Vamos fazer uma análise de gênero. A gente não tem dado suficiente nem para isso. Então é uma coisa que eu acho que vai ter um caminho melhor aí pela frente. E o último, né, o reconhecimento e distinção das melhores práticas. Então foi colocado também essa questão do benchmark dentro do Penatrans, que ela estava ali acontecia meio desestruturada. Então a ideia, né, pelas discussões que a gente acompanhou lá em Brasília, é a gente ter um banco de boas práticas mais acessível e mais divulgado. Acho que essas foram assim, as primeiras alterações importantes, né, de princípios e objetivos. Aí a gente tem uma outra alteração que foi quando eles rebatem os pilares, né? Então agora os pilares do Penatrans estão previstos no artigo 6º da resolução. Ele modifica a nomenclatura do pilar 5. O pilar 5 antes ele era atendimento às vítimas e agora ele passou a ser vigilância, promoção da saúde e atendimento às vítimas de trânsito. Tem diferença, Pedro? Ou é só o nome? Olha, eu não tenho certeza, porque eu queria ver quais são os novos produtos nesse pilar. E como a gente não conseguiu acesso ao anexo ainda, então eu queria ver se eles consideraram só uma mudança de nome mesmo ou se vai ter mudança na prática nesse pilar. Teoricamente, é para ter mudança prática, porque isso vai em linha com o pilar colocado pela década da ONU, que é o Post-Crash Response, que tem a ver, né, quando a gente fala de atendimento às vítimas, do jeito que estava na resolução passada, era muito focado no atendimento pré-hospitalar. Então, o sinistro aconteceu, quanto tempo as equipes levam para chegar, a estrutura e treinamento dessas equipes de pronto atendimento.
mas não tinha nenhum produto previsto mais relevante para o atendimento hospitalar em si. Então, a gente trabalha o atendimento pré-hospitalar muito bem, mas leva para o hospital que a viatura fica presa lá às vezes 12 horas porque não tem maca no hospital. Então, leva em consideração isso e leva em consideração o pós, né? A reabilitação, a reinserção dessas vítimas na sociedade, no mercado de trabalho. Então, eu tenho uma expectativa, até porque a gente já trabalhou muito no passado com um projeto que infelizmente não foi para frente aqui do observatório, chamado Recomeço, que fazia uma tentativa de justamente criar um ambiente propício para a reinserção dessas vítimas, né? A gente, até o levantamento que a gente estava fazendo aqui, para motociclistas, por exemplo, de cada 10 que entram no hospital, que são internados em função de um sinistro de trânsito, 9 saem com algum tipo de sequela, né? Seja o próprio óbito, a própria morte, ou uma sequela permanente de ele ficar enfim, com algum tipo de sequela e aí precisar de uma reinserção, de uma reabilitação. Então eu estou torcendo para que não seja só o nome, né? Que não seja só essa mudança. Uma outra mudança, essa aqui de ordem prática, que foi bem significativa, mas que eu acho que é polêmica. Polêmica, eu estou usando esse termo porque eu não sei se é bom ou se é ruim, não consegui decidir ainda. Mas o que é? A gente tinha lá centenas de produtos que são oriundos do Penatrans. Então, tinha lá no pilar enfim, veicular, segurança veicular, você tinha os produtos, que eram as metas, vinculados a metas e tal. E o que aconteceu agora? Agora, você tem a possibilidade de propor novos produtos. Então, por que isso é polêmico? Porque, ponto positivo, você consegue trazer inovação, né, para um plano que, né, o trânsito é dinâmico, a nossa vida é orgânica, então a gente precisa ter essas inovações para atualizar. Mas, por outro lado, o ponto negativo é que você tem um baita de um plano, com centenas de produtos, vários não foram para frente, já estão inclusive fora do prazo, e aí você tira o foco, né, Pedro? Você para de se concentrar naquilo que já está previsto, que teoricamente, discutido com toda a sociedade, foi considerado que aquilo é importante, para dar a possibilidade de trabalhar outras coisas, muitas vezes, talvez, de interesse mais local. Então, não sei se é a vantagem. E terá um filtro aí para o recebimento desses novos produtos? Como é que funciona isso? Então, a gente não sabe. Acredito que o anexo vai trazer essa regulamentação. E aí, assim, pelo menos pelos comentários que vocês fizeram, eu acho que me parece que até aqui foi um avanço essa nova resolução do Penatrans. Foi um avanço. Mas tudo depende agora dos anexos. E tem uma previsão para esses anexos saírem, para eles serem divulgados? Como é que funciona isso? Já era para ter saído. Já era para ter saído junto. Você soltar tudo junto. Se você faz um arquivo que fala que tem um anexo, você então tem que a gente não sabe junto, quando que esses anexos vão... Não sabe ainda quando esses anexos vão sair. Uma outra modificação, aí também de ordem prática, né, não é só conceitual, é com relação à questão das metas. Então, o início a resolução anterior tinha como base o ano de 2018. Isso estava descasado com a década, porque o Penatrans era de 2018 a 2028, a década acaba em 2030. Então isso já tinha sido alterado, o ano base, e agora a resolução trata disso. Então, o ano referência para as metas que foram estabelecidas é 2020, e aí as metas precisam ser atingidas até 2030. Também não está muito claro, porque de novo a gente está acreditando na questão do anexo, mas ele repete o índice linear de 5% ao ano, mas como a gente não tem o detalhamento da metodologia de cálculo, a gente estava aqui pensando se isso... O método deles não é errado. Não é complicado. No anexo antigo, que eu acho que eles vão manter, eles pegavam o índice do ano base, então a taxa de mortes por 100 mil habitantes, e a meta é a metade disso. Então você divide pela metade. Como é que esse número pode chegar na metade? Diminuindo as mortes, e vai subir um pouquinho a população, provavelmente, ajuda a baixar um pouco essa taxa também. Então essa é a meta que eles estabeleciam. E é com base no índice, né? Com base na taxa. Na taxa.
E aí o que é complicado? Assim, não é nem certo ou errado, né? É um caminho que é adotado. Foi anunciado que o próprio Penatrans vai trazer as metas municipais. Então eu não sei se eles vão copiar e colar o trabalho do Pedro. Pelo que eu entendi no texto da resolução, também é metade. Então tem a taxa lá de 2020 para a cidade, 2030 tem que ter a metade. Só que aí é o seguinte, quantos clusters de municípios a gente tem na sua metodologia? 80? Eu fiz 81, 4 ficaram vazios, então virou 77. Então são 77. Então o que é isso? Né? Qual que é o trabalho que o Pedro fez? Juntou os municípios de acordo com algumas características de semelhança e gerou 77 grupos de municípios. Dos 5.000 aí. Dos 5.500. E para cada cluster, para cada grupo de municípios com características semelhantes, foi estabelecido um benchmark de metas. E por quê? Porque são diferentes, né? Não dá para a gente querer exigir do município de Jambeiro, né, que teve, sei lá, 3 mortes o ano inteiro no trânsito, com o município de São Paulo, né, que, enfim, não dá. Ainda mais quando a gente usa taxa. Sim. O município de São Paulo, se reduzir 3%, já tem uma contribuição para o país gigantesca. O Jambeiro, se reduzir 50%, não vai modificar em nada o resultado do Brasil. Então a gente precisa ver como é que isso foi trabalhado. Eu não sei, Pedro, eu acho que eles usaram o seu trabalho. Na consulta pública eu falei para eles considerarem metas personalizadas, não colocar só 50%, porque não faz sentido. Municípios muito diferentes. E volta para aquela questão dos princípios também, você tem que considerar as características locais. Um lugar com pouca frota. Você tem muitos municípios no estado da Amazônia que nem tem frota de carro. Como é que você vai lá e coloca uma meta de 50%? Então isso é uma coisa a ver, né? A ver ainda. E acho que o último ponto, os 2 últimos pontos que eu acho que são importantes, ele traz a questão da transparência. Então tem uma exigência maior com a transparência das ações, com os resultados, acho que isso é legal. Mas uma coisa que eu acho que ficou negativa é que eles tiraram da resolução as revisões periódicas. Então eu não sei se o conceito vai ser toda vez que precisar mudar a gente muda, o que é ruim para um plano, né? Porque um plano ele precisa ter, não pode ficar mudando toda hora também. Ou se realmente está prevendo que a gente está em 2024 e que pelos próximos 6 anos é isso que a gente tem que fazer e pronto. Então não sei, esse é um ponto também da gente ver, mas eu achei ruim, eu acho que tem que ter as revisões periódicas, talvez não estruturais, mas de adaptação ali, de correções de rumo. Então, por enquanto aí. Esse é o novo Penatrans, mas ainda a gente vai ter novas informações sobre ele. Aguardamos os anexos. E até aproveitando, falando um pouco de Penatrans, né, só resgatando o assunto do ano passado, no final do ano a ONU, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, publicou o relatório global de vítimas de segurança viária. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem dado muito mais atualizado do que o relatório. Mas uma coisa interessante, quando a gente olha para o mundo, né, então acho que o relatório traz isso. A gente vem numa tendência de queda até 2019, né, no número de vítimas, e depois de 2019 a gente tem uma tendência de aumento. E quando a gente olha para 2020, e isso que eu achei interessante, eu acho que a gente precisa explorar um pouco mais, estudar um pouco melhor isso, mas o Brasil teve um aumento em 2020, e a gente estava na pandemia. Então o que a gente percebeu localmente aqui? A gente teve um número menor de sinistros, mas mais graves. Talvez porque as vias mais livres, mais velocidade, né? Pode ser um caminho. Mas os países que são mais avançados na cultura de segurança viária, aqueles que têm índices perto de 2, o Brasil está com 16 mortos para cada 100 mil veículos. Tem país que está com 2, com 3. Esses países não tiveram aumento no número de vítimas em 2020. Então, principalmente Europa, né, aqueles países mais... eles continuaram numa tendência de queda.
Então, as Américas, principalmente, as Américas foram os únicos que não conseguiram atingir a meta. E olhando para o resultado da década em si, a gente teve dos quase 190, quase 200 países que são signatários, né, desses acordos internacionais, não teve nem 10 que conseguiram atingir a meta, né? E as Américas teve um aumento, ou uma redução muito baixa. Então é uma coisa que chama atenção também, né? Como a gente está falando de Penatrans, a gente tem um desafio adicional e apesar do Brasil ter conseguido aí, se não me engano, foi 25% de redução, ficou muito atrás da nossa capacidade, do que a gente poderia entregar. Então acho que uma observação também vinculando aí os dois relatórios. Essa questão da pandemia tem pesquisadores da saúde que também comentam que a questão do atendimento às vítimas pode ter sido impactado em 2020. Ah, verdade, hein? Então, Verdade. como a gente contabiliza vítimas fatais até 30 dias após a ocorrência, pode ter influenciado aí também no atendimento dessas vítimas graves. Verdade, bem lembrado. Bem lembrado. Então, por enquanto, Penatrans eu acho que tá por aí. Bom, então a gente ficou um tempinho aqui, tivemos um lapso aqui no Observa aí, né, Paulo? Mas o observatório não parou, né? E algumas coisas aconteceram. E aí, trazendo um pouco para a nossa agenda aqui, nós tivemos 2 participações recentes, mas importantes aqui na imprensa. Uma delas foi o estudo naturalístico, o professor Jorge Thiago Bastos, que deu a entrevista. Ele e o Mauro Gil. Ele e o Mauro Gil. Os dois conselheiros. Para o Jornal Nacional, né, que para nós é ótimo, né, uma boa visibilidade, uma matéria bem bacana. Não sei se o Pedro ou o Paulo querem falar um pouquinho sobre essa pauta. A gente já falou outras vezes aqui, né, do estudo. O que eu achei muito legal na reportagem é que colocaram o repórter dentro do carro, com os equipamentos funcionando, depois mostraram os vídeos das velocidades, etc. Eu acho que isso foi importantíssimo para trazer maior visibilidade, até para o método, que às vezes as pessoas não entendem muito como é que funciona. Então achei bem positivo mesmo. E é legal assim, mostrar, o Jornal Nacional, assim, tem as discussões aí, quem assiste, não assiste, gosta de outro, mas não tem jeito, é a maior audiência, é a massa. E o que eu acho que é legal quando um assunto desse sai num Jornal Nacional? A sociedade começa a entender um pouco melhor como é que funciona também, né? De saber, primeiro, que o risco está ali, e segundo, que eu acho que é super importante pra gente, é que tem gente olhando para esse risco, tentando fazer proposta para mitigar. Então, esse trabalho, o estudo naturalístico é um trabalho inédito no Brasil. Só o Observatório com a Federal do Paraná que estão fazendo esse estudo, ele está em andamento ainda. E quanto mais tempo ele fica rodando, mais dados a gente tem, melhor ficam as análises. Então, acho que além da questão de chamar atenção para a questão do risco, é de mostrar que tem gente trabalhando focado, com embasamento para tentar melhorar essa condição. Essa matéria ficou bem bacana, já está disponível no nosso site, quem quiser acesse e assista. E uma outra, e aí já pode até puxar a dica do Pedro, pode ser. O Paulo participou de uma entrevista para a Jovem Pan dando dica de segurança e manutenção do veículo, acho que super vale, ainda mais que a gente ainda está no período aí de janeiro, de período de férias escolares. Como é que foi essa... Então vou falar sobre a minha entrevista, porque eu já falo da dica da semana e vou deixar a curiosidade pro Pedro. Porque eu cheguei só numa dica também. Não, mas vou falar, é sobre revisão também? Não, é outro assunto. Então, beleza, então deixa pro fim. Mas o que foi legal, Jovem Pan também é uma rádio super ouvida e tal, e além de chamar atenção para aquilo que as pessoas sempre falam, então cuidado com a documentação, manutenção preventiva do veículo. Eu coloquei 2 pontos ali na entrevista que eu não ouço muitas pessoas falando. Então, primeiro, se tiver pane no veículo, qual que é a sua primeira preocupação? Preservar a segurança ali no local. Muitas vezes isso acontece numa rodovia, depois de uma curva, um lugar ermo. Então, você adotar procedimentos, nunca ficar dentro do carro, principalmente se ele estiver ali na via. Então, acho que esse é um ponto importante da gente chamar atenção. E o outro ponto importante vem de uma reflexão do nosso último dia de trabalho aqui. A gente vem para cá todos os dias, então a gente já sabe o caminho, só que no dia que a gente veio, um caminhão atravessou de um lado para o outro na Dutra e atrasou a chegada nossa aqui no observatório, acho que 1h30, mais ou menos 1 hora. Então qual foi a dica? Mesmo você se conhecendo, então eu estava falando de viagem, final de ano, mesmo você conhecendo o caminho, use os aplicativos de roteirização
porque além dele te mostrar o melhor caminho para aquele momento, ele traz as coisas que estão acontecendo ao longo do caminho. Então, um veículo parado em situação de risco no meio da rodovia, enfim, algum tipo de ocorrência, áreas alagadas, tudo isso o aplicativo te dá e é importante para você tomar suas decisões e fazer a viagem de forma mais segura possível. Esse dia foi inesquecível, né? Daria pra gente ter ido pra praia, né, Pedro? Sim. O tempo da Dutra. Sair da Tamoios e ir embora. Quase foi, né? Até porque vocês vieram trabalhar em bermuda aquele dia, né? Pô, aquele dia, por isso que eu falei que aquele dia foi inesquecível. Bons tempos. Bons tempos. E uma outra notícia interessante aí dos últimos dias tem a ver também com o Penatrans, por que não? Mas a Jundiaí, né, registrou de 2022 para 2023 uma redução de 50% no número de mortes. Foram 32 em 2022 e 16 óbitos em 2023. E tem a participação do Observatório, né? Eles são uma empresa Laço Amarelo, eles destacaram isso inclusive na matéria. E quer falar algo sobre, Paulo? Eles são Laço, né? Eles são bem atuantes no Maio Amarelo, inclusive tiveram um reconhecimento no destaque do ano passado. Jundiaí é uma cidade que se destacou, e Jundiaí eu tenho um vínculo interessante com Jundiaí, porque a gente teve, né, voltando um pouco, falando um pouco de Penatrans e tal, lá atrás, o que deu origem a boa parte do Penatrans foi um projeto chamado PVT, que era o Programa Vida no Trânsito, que era promovido pelo Ministério da Saúde. Começou com 5 cidades no Brasil, depois estendeu para todas as capitais e mais cidades, acho que acima de 1 milhão de habitantes, uma coisa assim. Mas o que é interessante, qual que é o meu vínculo com Jundiaí? Antes disso, lá em meados de 2005, 2006, a gente teve uma consultoria da GRSP, que é a Global Road Safety Partnership, que veio para o Brasil lá entre os países que mais matam, aquela coisa toda, e que veio para o Brasil para poder testar uma metodologia para países em desenvolvimento. E aí algumas cidades foram escolhidas. Então foi escolhida a cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, que era uma cidade com menos de 250 mil habitantes, Jundiaí, que era entre 250 e 500 mil habitantes, e São José dos Campos, com uma cidade acima de 500 mil habitantes. Então a gente rodou essa metodologia nessas 3 cidades. Depois isso foi ampliado para algumas outras cidades, mas em 2009, naquela reunião, na primeira reunião interministerial global, São José dos Campos recebeu um prêmio lá em Moscou, né, que foi o prêmio Príncipe Michael de Kent, que é um prêmio da coroa britânica, por conta dessa metodologia. Então teve uma redução, não vou lembrar agora o número, mas alguma coisa da ordem de 40%, na redução do número de vítimas com base nessa metodologia. Então, isso deu base para o PVT, que depois virou a base para o Penatrans. Então, Jundiaí é uma cidade que já há bastante tempo, historicamente, trata desse assunto. E para uma cidade como Jundiaí, que já era estruturada, uma redução como essa, que é o que a gente está falando aqui no bastidor, né? Quando você já está magro, para você emagrecer é mais difícil. Então, para uma cidade que tinha um porte já de segurança, tinha bons índices, uma redução como essa é uma coisa assim bem considerável. Legal. E para fechar aqui os assuntos da nossa agenda, pode ser que a gente ainda fale sobre isso no próximo episódio da semana que vem, mas é a parceria com o pessoal de Ohio, Paulo. A de Ohio amanhã, né? Amanhã eles estão aqui. Tá aqui. A gente fez uma parceria com o pessoal da Universidade de Ohio, eles estão vindo, a gente está tratando com eles. Eles chegaram no Brasil dia 28 de dezembro. Acho que fugiram do frio lá, um calorzão assim. Certo. E eles estão ajudando a gente, eles vão fazer uma proposta, é um projeto acadêmico, na verdade, com a Universidade de Ohio, os alunos estão se formando, estão vindo para cá, e eles vão olhar para o observatório e vão ajudar a gente a colocar o olhar deles nessa nossa diretriz de internacionalização. Então, uma demanda que eu passei para eles era, e se eu quisesse ser o observatório nos Estados Unidos? Né? Como funciona a regra, como funciona o campo de atuação. Essa foi uma demanda. E a outra demanda é dar uma olhada para os nossos produtos, para os nossos serviços e ver se a gente consegue rentabilizar toda essa produção de conhecimento que a gente faz aqui com o objetivo de
criar essa perenidade da instituição, né? Ou seja, a gente conseguir, eu produzo e tenho um resultado dessa produção, um resultado que se aplica para a sociedade, mas que dá um retorno financeiro para a instituição, para que eu possa pegar esse retorno financeiro e aplicar em outras iniciativas, e aí eu consigo fazer a roda girar e ela entrar num ritmo. Então, o pessoal da Universidade de Ohio vai ajudar a gente nesse sentido. Que legal. E chegamos aqui no momento da dica e da curiosidade. Vou puxar o Pedro para falar a dica, aí o Paulo vai pensando se lembra de alguma curiosidade, você fica pro próximo capítulo. Fala aí, Pedrão, a dica da semana. Vai de encontro com o que o Paulo estava falando de sempre ver o aplicativo, usar ferramentas e tal. Eu pensei em falar sobre enchente. Então a primeira dica já vai que o Paulo falou. Sempre quando você vê que está chovendo muito, você já sabe que a tua cidade às vezes tem algum problema de alagamento. Dê uma olhada na rota antes de sair de casa, antes de sair do trabalho. E caso você se encontre numa situação de alagamento, tem pessoas que falam que um nível bom de você ver se você consegue passar na área alagada é o nível da água bater até metade da roda. Só que a minha dica é, se você está com dúvida, não fique nem medindo o nível da água na roda, não vá. Para o carro e não tente, e vá para um lugar mais seguro. Ou fique parado se você vê que está um lugar mais alto. Então, essa é a dica da semana. A cidade de São Paulo, inclusive, sofreu ontem, né? Vários alagamentos. Ontem, São Paulo tá... Bom, vou com uma curiosidade aqui. Aqui na nossa região aqui, existe uma proposta do governo do estado, de um financiamento, se não me engano foi BID ou CAF, de transformar a Floriano Rodrigues Pinheiro, que é a que liga Taubaté a Campos do Jordão, a gente conhece como Estrada Nova, não é tão nova assim, já está ficando velha, mas transformar essa rodovia no conceito de rodovia do futuro. Então acho que isso é uma curiosidade interessante, porque isso já é um projeto aprovado, com financiamento aprovado, então já é uma realidade que vai acontecer e que modifica a estrutura da rodovia em vários aspectos. Então, tanto a parte de segurança, criação de bairros de emergência, melhoria do pavimento, melhoria de geometria em curvas perigosas, áreas de escape. Quem conhece aqui, Campos do Jordão é bem alto, é pico, né? E Taubaté está aqui no vale. Então você tem um trecho de serra ali, que é um trecho com um declive muito forte. Então passa a ter áreas de escape, passa a ter conectividade. Então você tem sinal de Wi-Fi na rodovia inteira, você tem pontos de carregamento de veículo elétrico, você tem uma ciclovia, né? Ali, quem é da região aqui sabe, ali a gente tem uma incidência muito grande de bicicleta nessa rodovia, mas não o pessoal trabalhar, é mais esporte, os esportistas, já teve várias ocorrências com o pessoal de bicicleta, então vai ser construída uma ciclovia, inclusive em alguns trechos suspensos, né, por conta da serra. Então acho que é um outro ponto importante também, questão de energia solar. Então acho que foi uma boa escolha, né? Porque de fato quem circula ali, me parece que tem espaço suficiente ali para tudo isso, né? Porque é uma via com... mas tem alguns alargamentos que acontecer. A ciclovia mesmo ela vai ser feita à parte, mas eu acho que é uma curiosidade legal, quem se interessar, pesquisar um pouco sobre esse projeto do governo do estado de São Paulo, porque vai ser a primeira rodovia com todos esses conceitos. E é uma rodovia de ponta a ponta, uma rodovia pequena, mas ela vai ser ali, em todo o seu trecho, considerada essa rodovia do futuro, trazendo esses conceitos mais modernos. Vai ser legal. Inclusive outros mirantes, lá tem mirante, vai ter um outro mirante. Projeto interessante. Qual que é a extensão dela, mais ou menos? 40 e poucos quilômetros? Não sei. Acho que é isso. Acho que uns 40 e poucos quilômetros. SP 123? Acho que é 123, né? Sei que passei por aqui, eu não sou muito parceiro, não. É isso? É isso. Algo mais, Paulo? Pedro? Acho que não, acho que é isso. Começamos essa semana, já acelerado, bastante coisa para fazer, agora colocar o nosso plano em execução aí e colher os resultados. Tá bom. Então esse foi mais um episódio do Observa Aí. Espero que vocês que estão nos assistindo, ouvindo, tenham gostado. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, a Braciclo, Fávia, CNTS, Senat ITL, Sistema Transporte, né? Gol Plus, Gringo, iFood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Veloy Vibra, aos 536 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades da Laço Amarelo, as Cadeireiram Educa
e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Feliz 2024. Boa, eu ia falar. Esqueceu. Eu tinha esquecido. Feliz 2024 para todo mundo. Tchau, galera. Até o próximo. Valeu.